Vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos falar sobre análise de papéis. Isso porque saiu o resultado do primeiro trimestre de 2024 para a AES Brasil e veja, o resultado foi bem decepcionante. E vou começar aqui por essa reportagem que está publicada no site da Genial, basicamente traduz o que foi o relatório da companhia. E veja que é assinado pela própria Genial, publicado no dia 2 de maio, o dia que foi divulgado o resultado, com atualização no dia 3 de maio. Então, manchete à parte, que eu não vou entrar no mérito, eu acho que é relevante nós seguirmos por aqui. Que a Genial ela continua recomendando manter a ação. A companhia reportou números abaixo do consenso do mercado e também das expectativas da Genial. Isso aí ela atribui aos baixos volumes de ventos gerados no segmento eólico, que foi o que impactou. E também houve o relato de eventos não recorrentes que acabaram tendo esse prejuízo de 37 milhões no trimestre e que acabou a levar o resultado trimestral para um prejuízo líquido. Entretanto, a companhia não observou nenhum grande motivo para alterar a sua recomendação, que é essa recomendação de manter as ações da AES Brasil. Tem uma questão adjunta a isso, é porque eles entendiam que numa eventual conclusão do processo de venda da AES Brasil, isso poderia destravar prêmio interessante para a base acionária, o que sempre foi também o nosso entendimento. No entanto, segue a Genial pensando da seguinte forma, que imagina que tudo, para que se concretize essa venda, é uma questão de preço para que o negócio seja finalmente concluído. Até porque, a gente já viu aqui no canal, existem bastante interessados. No entanto, eles estão céticos aqui que na hipótese da venda, que haja uma possibilidade de materialização desse evento com ganhos expressivos para os minoritários. Mas, sinceramente, eu nunca imaginei esses ganhos expressivos para os minoritários. O que eu vejo aí é uma eventual valorização da ação dentro de um curto espaço de tempo, que é o que de forma mais recorrente tem acontecido quando as empresas elas entram nesse processo de compra e venda. Aqui embaixo a Genial ela mostra a expectativa que ela tinha em relação a esse Brasil. Veja que ela tinha em relação ao EBITDA aqui, especificamente. Veja que ela tinha uma expectativa, que é esse azul mais claro, de 390 milhões no EBITDA, enquanto que o restante do mercado achava que ia 410. No entanto, com o que a gente viu, o EBITDA acabou ficando aqui em 340 milhões, portanto, ficou abaixo de todas as expectativas, inclusive da Genial, embora a Genial como um todo tenha se aproximado mais em função desse resultado. Com relação aqui à receita líquida, que está utilizando o IFRS, veja que foi uma receita de 828 milhões e melhorou aqui em relação ao primeiro trimestre de 2023. O EBITDA ele cai de 397 no primeiro trimestre de 2023 para 340, que eu acho que é a melhor comparação, uma vez que o fechamento do ano sempre tem alterações ali por conta das questões sazonais. No lucro líquido, nós temos um lucro líquido negativo de 84 milhões, mas aqui está descontado um efeito não recorrente que a gente vai ver daqui a pouquinho mais. O relatório ainda segue numa expectativa positiva, citando a evolução dos complexos eólicos de Cajuína e também de Tucano, com finalização para o primeiro semestre, além do solar AGV 7, com ideia de conclusão no segundo semestre. E em que pese a evolução da receita líquida ter um ligeiro aumento em relação ao primeiro trimestre de 2023, ela cai aqui 15% em relação ao quarto trimestre de 2023. No entanto, como eu disse, olhar na questão trimestral logo imediatamente anterior não me parece muito razoável nesse segmento, porque ele é muito volátil de acordo com a sazonalidade. E o que começou a influenciar no resultado, principalmente com relação às despesas operacionais, foram os custos extraordinários aqui, de 15 milhões de manutenção de eclusas e o ajuste de 22 milhões no preço de compra do complexo eólico do Alto Sertão. Tudo isso aí acabou influenciando algo que não tinha
uma expectativa sobre isso. Também o resultado financeiro da empresa fechou aqui negativo em 245 milhões. Aqui, naquelas aplicações que a companhia tem, o que ela obtém de resultado das aplicações, é computado como um resultado financeiro positivo. No caso de pagar alguma dívida, porque a companhia estava bastante endividada, então o resultado ficaria negativo. E a composição dos dois é que dá esse negativo de 245 milhões no resultado financeiro. Com relação ao endividamento da companhia, ele fechou com 5,6, eu acho que 5,6 vezes, né, a dívida líquida sobre o EBITDA. Ou seja, se você pegar a dívida líquida da companhia e dividir pelo EBITDA, daqueles 340 que nós vimos agora há pouco, você vai ver que vai dar 5,6, ou seja, isso aí vai nos dimensionar em termos do resultado da companhia, quanto tempo ela levaria para pagar essa dívida. Mais ou menos é isso, é a interpretação. E esse é um dos mais altos que nós tivemos até agora das companhias que a gente tem analisado. E a dívida líquida foi a 9,2 bilhões. E a Genial, ela conclui aqui que a queda nos investimentos depois da conclusão dos projetos deve ajustar, ou melhor, deve ajudar a desalavancar a empresa daqui para frente. E agora, com tudo isso aí que a gente viu, então soma-se todos os fatores, a empresa reportou um prejuízo, então veja que além daqueles 80 milhões, que foi colocado com 84, né, de 102 milhões. Se você tirar o que é não recorrente, ficaria aqui em 84,3 milhões. Para não dizer que tudo é notícia ruim, aqui no Investidor 10, nós podemos olhar essa reportagem assinada por Marina Barbosa, do dia 2/5, a AS Brasil ela erra no cálculo de dividendos e pagará acréscimo aos acionistas. O acréscimo que será pago é no valor aqui, bom, não dá para ter um monte de zeros ali, né? Em cima, então tem que somar isto a esse valor que foi pago, de 7 centavos aproximadamente, vai dar aí um resíduo de pagamento. Isso porque a companhia, ao fazer esse pagamento, desconsiderou que havia ações em tesouraria. Então, ações em tesouraria não recebem os proventos. Portanto, aquilo que foi atribuído às ações em tesouraria vai ser agora dividido entre os acionistas. Em um respingo do que a Genial publicou, a gente vai encontrar aqui na Money Times, que é assinada por Renan Dantas, e ela é do dia 3 de maio de 2024, dia depois da apresentação dos resultados. E aqui vai falar sobre a saída da AS Brasil para gerar valor ao acionista no curto prazo. Então, é só mais um rescaldo, né, de tudo que a gente viu. O Safra aqui, eu achei interessante isso, ó. Ele entende que o trimestre foi ligeiramente negativo, então ele não colocou um peso negativo sobre o trimestre. Quando a gente olha para a ação, que acabou fechando a R$ 9,50 no dia de ontem, dia 3 de maio de 2024, parece que também acabou tendo a mesma interpretação. E aqui, segundo a reportagem, colhida através da Genial, que a venda da AS pode gerar valor no curto prazo. A recomendação dos bancos e corretoras, então veja que está no plural, é no geral, permanecem a mesma, no entanto, neutra. Quem tem permanece, quem não tem melhor não comprar. E o que eles estão vendo é que na eventual venda vai ter um rescaldo ali que acabe gerando algum valor para o acionista. E rapidamente, olhando para a ITR, vou direto aqui na página 13, porque um dos indicadores que a gente gosta de olhar é com relação ao patrimônio líquido. Veja que ele dá uma caída aqui de 5,5 bi para 5,4. Então ele cai mais de 100 bilhões. Claro, a gente tem que considerar que foi reportado o prejuízo. E também, nós olhando aqui um pouquinho para baixo, nós vamos ver como é que foi com relação ao resultado, tanto da receita, que foi apurada agora pela Genial, está aqui, os 828 milhões, e se nós formos olhar aqui embaixo, lucro líquido e prejuízo, lucro líquido ou prejuízo do exercício, naquele 102 que a gente viu, já contando o efeito não recorrente, que é o que nós transportamos para a nossa tabela de indicadores fundamentalistas. Essa tabela que a gente acompanha empresa a empresa, trimestre a trimestre, para não ter surpresas lá no fechamento do exercício. Veja que a gente tinha uma projeção aqui para 2024, no fechamento do ano,
de 3,6 bi de receita e agora reduzimos um pouco para 3,3. E tínhamos uma expectativa de 403 milhões de lucro líquido. E, no entanto, se sobressair com relação aos projetos, mas vamos supor, conseguir superar o prejuízo que ocorreu no primeiro trimestre e colocando os resultados mais fracos que a companhia veio obtendo trimestre a trimestre no passado, dá ainda para considerar a possibilidade de fechar em 78 milhões de lucro, pelo menos. Vamos ver como é que isso vai se comportar, se vai haver uma possibilidade de venda ou alguma coisa, porque, claro, como a Genial disse, é só uma questão de preço. O patrimônio líquido nós torcemos para cá, 5,4, ele cai 2,16% em relação ao fechamento do exercício passado, o preço da ação com valor patrimonial por ação, em 1,05, indicando que a ação não está nem caro nem barato, está mais ou menos dentro do seu preço. E claro que tem um PL aqui, o preço sobre o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 72, bem elevado, mas isso porque, evidentemente, a companhia acabou reportando um prejuízo e pode ser que tenha só um lucro líquido residual no final do exercício de 2024. Nem vamos falar em preço teto ou dividend yield na companhia nesse caso, porque realmente os resultados aí não foram muito adequados para que a gente possa evoluir num melhor aprimoramento sobre a leitura da companhia. A meu ver, eu estou junto com a Genial, posição neutra. Se comprar é uma questão pequena e por uma questão assim eventual dentro da linha de oportunidade, que é o que a companhia acabou ocupando na nossa carteira. Saiu de uma pagadora de proventos para uma companhia de oportunidade, e a oportunidade provavelmente decorrente aí de uma eventual venda. Se acontecer, acreditamos que vai ter uma valorização que vai bater no limite da sua valorização e talvez aqui no canal a gente acabe vendendo, ou melhor, se desfazendo dessa posição em AES Brasil, buscando outras questões melhores no mercado. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, meu grande abraço.